Olá, meu nome é Kelly Mello, sou professora de Química e hoje vou ensinar para vocês as transformações físicas e químicas da matéria. Nós vamos aprender a diferenciação desses dois tipos de materiais. A matéria que nos rodeia está em constante mudança, sofrendo inúmeras transformações. Um corpo que parte, uma floresta que arde, o gelo das calotas polares que fundem, tudo isto são exemplos de transformações que ocorrem todos os dias. Vocês podem notar pela imagem aí o corpo partido, a floresta em chamas, os icebergs em calotas polares derretendo. Podemos distinguir dois tipos de transformações, as físicas e as químicas. As transformações físicas da matéria ocorrem, por exemplo, quando a mudança apenas do estado físico de um determinado material ou de uma dissolução de um soluto no solvente. Neste tipo de transformação, não há formação de novas substâncias. As propriedades específicas da matéria são mantidas, portanto, existe a possibilidade da separação do estado físico dessas matérias, a separação destes materiais. São exemplos de transformações físicas a mudança do estado físico de um corpo, como exemplo, a água que entra em ebulição a 100 graus Celsius e um soluto que dissolve um solvente e um vidro que se parte. Nós temos um exemplo aí, a água, que está entrando no estado de ebulição. Vocês podem ver o vapor dela, mas ela não vai deixar de ser água. Por isso, ela é um exemplo de transformação física. E os cacos de vidro, o material não vai se transformar em outro material. Não ocorre a transformação do material. Então, físico. Transformação químicas. As transformações químicas ocorrem sempre que há formação de novos materiais. As propriedades específicas da matéria são alteradas, portanto, não existe a possibilidade de usar processos físicos na separação das mesmas. Ou seja, a partir dos materiais iniciais, formam-se materiais diferentes. Há indícios de que houve uma transformação química quando se forma um sólido de cor diferente, a mudança da cor da solução, se forma um gás, a variação de temperatura, as substâncias iniciais desaparecem, se inicia um cheiro característico. Temos aí os exemplos de transformações de reações químicas. A fotossíntese realizada pelas plantas, o cozimento dos alimentos, a queima dos fogos de artifício. Vejam e notem nesse exemplo a queima dos fogos de artifício. Eles vão queimar, vão se transformar em outro material. Eles não vão voltar mais ao seu estado inicial. E o cozimento dos alimentos, que vocês podem notar que uma vez cozidos, eles não voltam mais ao seu estado original. Um outro exemplo comum da reação em nosso dia a dia é a formação de ferrugem em objetos metálicos. O ferro presente nesses objetos reage quimicamente com o oxigênio e a água da atmosfera aparece a ferrugem. Esta ferrugem é uma substância nova, que é o óxido de ferro 3, óxido férrico. Notem na imagem do trem que ele está oxidado. Ele passou por esse processo de ferrugem. Esse trem não vai voltar mais ao seu estado original. Por mais que você raspe ou retire as películas do material, ele não volta mais ao seu estado original. Por isso, ele é um exemplo de transformação química. Nem sempre ocorre uma reação química quando duas ou mais substâncias são misturadas. Como podemos saber, então, que se ocorrer uma química entre dois compostos? Como vimos anteriormente em alguns sinais, pode indicar que se ocorreu a reação química. Mas algumas reações se processam sem a ocorrência dessas evidências. Nesse caso, é necessário analisar em dois momentos distintos, antes e depois da transformação, e verificar se houve realmente a formação de uma nova substância. Agora nós teremos um exercício de fixação para identificar as substâncias abaixo em transformação física ou química. Vejam aí, na letra A, temos o azedamento do leite. Então, se nós temos o leite e ele vai azedar, ele não volta mais ao seu estado original. Então, nós temos um processo químico, uma transformação química.
porque nota-se que o leite sofreu uma fermentação e transformou na coalhada. Então vejam que ele não pode mais voltar ao seu estado original, nem separar a sua matéria. Na letra B, nós temos a panela de alumínio aquecendo. Notem que ele é físico, porque a panela apenas aqueceu e não modificou sua estrutura. Ela ainda continua sendo uma panela de alumínio. Apenas o que aconteceu foi um aquecimento. Na letra C, nós temos aí um papel rasgado. Ele é um processo físico. Note que o papel ainda é papel, ele não se transformou num outro material. Então, físico, porque o papel apenas está rasgado, o material ainda continua sendo o mesmo. Na letra D, nós temos a formação de uma chama. Então, veja que aí temos uma madeira. Essa madeira está entrando em combustão, então ele é químico, porque a madeira entrou em combustão e ela vai virar cinzas. Nós não conseguiremos voltar ao seu estado original. Então, agora vamos revisar. Na transformação física, ocorre apenas uma mudança do estado físico, sem alterar a composição da substância. Vejam aí, nessa imagem de mudança de estado físico da água. Nós temos o gelo, que está no estado sólido, ele aquece e vira líquido. Então, o gelo vira líquido, depois ele aquece mais ainda e vai se transformar em vapor. Quando ele se transformar em vapor, não vai deixar de ser água, mesmo retornando o ciclo. Por isso, físico, não ocorreu nenhuma mudança no seu estado. Na transformação química, pode também haver uma mudança de estado físico, porém, ocorre obrigatoriamente uma alteração da composição da matéria. Então, vejam aí, nós temos a banana na imagem, ela está verde, depois ela amadurece. Após esse amadurecimento, ela passa por um outro processo de amadurecimento e após isso ela apodrece. Como ela apodreceu, ela não pode mais voltar ao seu estado original, que era da banana. Ela vai se decompor. Então, ela é uma transformação química. Bem, na plataforma do Eduque, vocês vão encontrar vídeos explicativos para aumentar o seu conhecimento, algumas atividades, que também estará lá nos exercícios, para vocês aprofundar todo o conhecimento que são necessários. Então, eu peço agora a vocês obrigado por ter assistido à aula e espero vê-los no próximo.